E fala também do Corinthians prometendo pagar nessa segunda-feira uma das 4 dívidas que tem com o seu elenco, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora falar sobre Pedro Raul, que marcou 2 gols nas últimas 2 partidas pelo Timão. O atacante ainda nem havia balançado as redes até essa sequência e ele desabafou depois da vitória por 2-0 contra o Red Bull. Atacante vive de gol e eu estava precisando dessa sequência. Se não me engano, é a primeira vez que tenho essa sequência com a camisa do Corinthians. Já dá para dizer que o Pedro Raul virou um jogador confiável ou não? Usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. E o Corinthians promete quitar uma de suas várias dívidas com o elenco nessa segunda-feira. Depois da vitória por 2-0 contra o Bragantino neste domingo em Bragança Paulista, os atletas foram avisados de que o presidente Osmar Stabile pretende quitar o salário em carteira que venceu na última sexta-feira. Essa é a prioridade máxima e se tudo correr dentro da normalidade, o salário em CLT será zerado nessa segunda-feira. Ainda vão restar os direitos de imagem referentes ao mês de junho, a premiação, que ainda está pendente, além de uma parte das férias. Os atletas saíram recentemente de férias e não receberam. Somente depois de gerar tudo isso é que o Corinthians vai atrás do pagamento dos transfer bans, que hoje totalizam algo na casa dos 25 milhões de reais, para poder voltar a registrar e contratar atletas. Só para completar, contar como é que ficou o acordo final entre Corinthians e Memphis Depay. O Memphis vai ter direito a 2 milhões e 300 mil reais livres de impostos por mês do Timão. Esse valor inclui até a comissão para seus empresários. O Corinthians ainda topou passar 15,4 milhões de reais de marketing. Serão 10 milhões da Esportes da Sorte e o Timão tenta convencer a Easy Seguros a assumir esses outros 5 milhões de reais. Você deve estar se perguntando sobre aquela dívida de 43 milhões de reais. Ela será parcelada em 4 parcelas, em 4 vezes, de mais ou menos 11 milhões de reais. O Memphis queria que se o Corinthians atrasasse em pelo menos 3 dias qualquer das parcelas, em vez de pagar 43 milhões, pagaria 77 milhões, que é o valor total. A que acha que tem direito o Memphis, com juros, multas e correções. O presidente Osmar Stabile bateu o pé e só vai se considerar atraso não em caso de 3 dias de não pagamento, mas em caso de 40 dias. E aí a multa vai ser de 10% do valor da parcela e não em relação ao valor total da negociação. A saideira sobre o Corinthians, apesar da boa vitória diante do Red Bull Bragantino, outra lesão de grau 2, o volante André está fora das partidas de ida e volta contra o Rosário Central na Libertadores da América. Pergunta para o Osmar Stabile sobre o transfer ban também em relação a Wagner Leonardo e Memphis Depay. Bom, deixa eu começar então falando sobre Memphis Depay, informação importante, tá? Tá tudo acertado entre as partes. E aí tem alguns detalhezinhos que ainda não vieram à tona, mas é importante que a gente esclareça. O acordo entre Corinthians e Memphis Depay prevê que ele tenha direito a um valor líquido por mês, entre salários, direito de R$ mil mensais. Vou repetir. O Corinthians vai desembolsar cerca de 2 milhões e 300 mil livres de impostos para o Memphis. A conta para o Corinthians vai ficar superior a 3 milhões de reais. Foi a forma que o Timão encontrou para manter o atacante holandês. Isso ainda não está assinado, embora tudo acertado entre as partes. Importante contar que o Corinthians ainda ficou de repassar a Esportes da Sorte e os outros 5 milhões e 400 mil devem vir da Easy Seguros, isso ainda não está fechado. Para completar, a dívida de 43 milhões de reais pendente do primeiro contrato. Vai ser feito o pagamento em 4 parcelas de mais ou menos 11 milhões de reais cada. Importante registrar que o Memphis queria que o Corinthians, juros e correção, Timão conseguiu convencer o Memphis a aceitar que só vai haver atraso a partir do momento que o Corinthians atrasar 40 dias e não 3 dias como queria o Memphis. E aí, em vez de pagar o valor integral com multa, juros e correção, a verdade é que o Corinthians vai acabar pagando 10% de juros, de multa, perdão. Então, cada parcela de mais ou menos 11 milhões de reais atrasou mais de 40 dias e esses 11 milhões de reais se transformam em 12 milhões e 200 mil. Você acrescenta 1 milhão e 100 mil reais de multa
pesado, né? Mas ainda assim é melhor do que ter de pagar 77 milhões de reais à vista. Enfim, esse acordo pode ser assinado nessa segunda-feira. Essa é a expectativa entre as partes. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vou informando para vocês assim que tiver qualquer atualização. Corinthians 2-0. Boa atuação do Corinthians, né? Uma gafe lá da parte do... Vamos lá, os clubes durante a semana eles combinam como é que vai se dar a vestimenta dos times, né? E o Corinthians acabou levando só um uniforme, e aí obrigou o Red Bull Bragantino a mudar o meião. Enfim, no final das contas, a verdade é que o Pedro Raul marcou pela segunda vez consecutiva, havia marcado no meio de semana, voltou a marcar, e a esperança no Corinthians é de que essa sequência com um pouco mais de confiança possa garantir um Pedro Raul efetivo nas partidas com o Rosário Central. A notícia triste para o corintiano foi a confirmação da lesão do volante André, lesão de grau 2, fora dos jogos do Corinthians contra o Rosário Central, tanto na ida quanto na volta. O Douglas José da Silva fala, Nicola, fala dessa história do Timão e desse goleiro horrível. Será que o Memphis e o Yuri voltam quando? O Yuri e o André estão fora das duas partidas contra o Rosário, os dois tiveram lesão muscular de grau 2. O Memphis assinando o contrato nessa segunda-feira, na teoria até poderia ficar à disposição, mas resta saber como é que ele curtiu essas férias, né, cara? Estranho o cara voltar das férias, fazer 2 treinos e já voltar para jogar, enfim. Paulo Douglas José da Silva fala, Nicola, tudo bem? Fala dessa vitória do Timão que você achou do goleiro do Bragantino. Cara, a verdade é que eu não consigo entender a política do Red Bull Bragantino em relação a goleiros. Os caras investem relativamente bem jovens, em jogadores novos, promissores, mas parece que eles fazem questão de ter um goleiro mais ou menos, cara. Agora é o Volpi. Antes era o Cleiton. É sempre assim, cara. Assim, eu não sei qual que é a tara dos caras em não ter goleiro bom. Os caras tinham capacidade financeira para ir buscar um goleiro bom. Mas toda vez essa história, enfim, eu desisti já disso, certo? Deixa eu ver se eu só consigo deixar um pouquinho mais equilibrado aqui, ó. Eu ia mandar mensagem para o Paz, né? Para perguntar sobre o Transferban. Para saber se é verdade que vocês pagam o Transferban amanhã. Acho estranho, tá? E vou explicar o porquê. O Corinthians tem afirmado que precisa pagar primeiro os jogadores para depois pagar o Transferban. E para os jogadores, o Corinthians deve 1 mês de direito de imagem e 1 mês de salário em carteira. O salário em carteira venceu na sexta-feira. A mensagem. Deixa o like, cambada de haters. Boa. Edmar José, Nicola, o Corinthians não vai contratar ninguém, não. O Corinthians gosta muito do Wagner Leonardo, mas precisa primeiro pagar o Transferban. Nicola, o Diniz recuperou Garro, Zacarias e Pedro Raul. Rodrigo, em relação ao Pedro Raul, acho melhor esperar, tá? Acho melhor esperar. O Garro, concordo com você, até porque o Dorival estava de birra com o Garro, e o Labiado Zacarias, antes de se machucar, estava bem mesmo, tá bom? Corinthians e Memphis Depay fizeram mais uma reunião, mas o acordo para a extensão do vínculo segue distante. Além da cláusula Rojas, que eu explico daqui a pouquinho, há um outro impasse importante. O Memphis Depay entende que a dívida que o Corinthians tem para com ele, referente ao não pagamento de bônus nos 2 primeiros anos de contrato, gira na casa dos 77 milhões de reais. Esse seria o valor total, incluindo multas, taxas e outras obrigações. Corinthians pretende pagar ao Memphis apenas os 43 milhões de reais que não foram quitados. O Corinthians acha um absurdo que existam outros impostos, taxas e multas em cima desse valor. No fim das contas, o Memphis quer renovar contrato com o Timão para receber 51 milhões de reais. Ele abre mão de uma parte das multas e encargos do não pagamento, mas quer que o valor salte de 43 para 51 milhões de reais. O Corinthians não concorda, e enquanto não houver um acerto em relação a esse valor, não vai haver renovação do contrato. É só importante contar ainda que o Memphis exige que, caso o Corinthians atrase uma das 4 parcelas que serão divididas para o pagamento dessa dívida, se houver 3 dias de atraso, o Memphis pode rescindir seu contrato de forma automática e cobrar o valor total de 77 milhões de reais, outra questão que o presidente Osmar Stabile não aceita. A grande verdade
é que o Corinthians, por si, não renovaria o contrato do Memphis Depay. Só que o Timão sabe que, se tomar essa decisão, o Memphis vai à FIFA no momento seguinte, e em 6, 8, 10 meses, virá uma decisão da FIFA cobrando os 77 milhões de reais do Corinthians com pagamento à vista e com um transfer ban. Então, para evitar esse enorme problema de quitação de 77 milhões de reais no ato, sob o risco de ficar no transfer ban, o Corinthians ainda tenta chegar a um acordo com o Memphis Depay, atacante holandês que está desde a última terça-feira no Parque São Jorge, no futebol em São Paulo, para ser mais específico. Ele não tem treinado, só vai treinar assim que tiver uma renovação no contrato. Importante contar também que nessa sexta-feira venceu o mês em carteira do salário do mês passado. Então o Corinthians, além de um mês de direito de imagem atrasado, também tem um mês em carteira atrasado. Há a promessa do presidente Osmar Stabile de quitação desse salário em carteira na semana que está por vir. Fala família, beleza? Mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do Corinthians nesta segunda-feira. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado a todos de verdade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Foi.